você abrir sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, capítulo 3. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos pela tua fidelidade, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Igual a Deus, a tua palavra nos diz, até aqui nos ajudou, Senhor. Beleza. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, nos inspire, nos impulsione, Deus, nos ajude a caminhar para essa nova etapa num calendário, Deus, mas que mais que a etapa de um calendário possa ser um momento novo na nossa história, na vida individual, familiar e no ministério pessoal de cada um que aqui se encontra. Fale conosco, Pai, nos oriente. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Dia 1º de ano é um dia muito gostoso, porque sempre nos reunimos com a família, a comida está melhor. A Vera falou que sempre estivemos na igreja. Houve uma virada de ano que nós não estivemos na igreja. Foi no ano de 1984. Nós havíamos nos casado e nós não estávamos ainda, a igreja, na verdade, que estávamos frequentando, uma igreja com 40 jovens, sem muita estrutura. Então não houve ponto de virada de ano e fomos para o sítio do meu pai. No sítio do meu pai tinha um lago, e nesse lago tinha uma nascente de água e foi instalada uma bomba, aquelas bombas que é movida a impulso da água. Foi aberto um canal na represa do lago e o cano foi passado tubulação e caía em cima desta bomba para irrigar todos os coxos onde os animais bebiam água, mandar água para a caixa da minha casa, lá no sítio. Então, quer dizer, nós dependíamos daquela bomba de uma forma absoluta. Dia 1º de ano, coisa boa, reunido com a família, caiu uma tempestade que foi assim assustadora. A represa quase rompeu e justamente onde passava aquela tubulação para cima da bomba, a água foi muito forte, levou tudo aquilo. Dia 1º de ano, nós não passamos na igreja, mas dia 1º de ano, da madrugada até o final do dia, eu, meu pai e meu irmão carregamos terra molhada o dia inteiro, até conseguirmos fechar aquela represa para que o dano não fosse maior. Talvez foi o dia dos que eu mais trabalhei na minha vida. Foi extenuante. Estou lembrando disso porque há certas coisas que nós fazemos na nossa vida que no decorrer da nossa jornada ela pode dar certo como pode dar errado, e muitas das coisas até que são boas e dão certas precisam de manutenção. Não basta simplesmente você fazer e deixar daquele jeito e esperar que aquilo vá durar eternamente. É necessário que haja uma manutenção contínua, principalmente quando acontecem alguns acidentes de percursos, onde você tem que refazer algumas coisas, restaurar algumas coisas, reconstruir algo que foi derrubado por algo que está fora do teu controle, fora da tua força. E o gostoso do ano novo é sempre trazer a mensagem e a ideia dos homens isto. Você pode consertar o que você fez de errado, você pode consertar alguma coisa que não foi tão boa no ano que passou, e você pode tentar acertar nesse novo ano que se inicia. E eu queria falar hoje sobre duas áreas que são fundamentais em nossa vida para manutenção, conservação e construção de novas perspectivas. Quando você chega na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, você chega no verso 10, você encontra o seguinte texto: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará,
Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. O apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, ele está entrando numa questão da igreja. A igreja de Corinto estava dividida por partidos em favor de pessoas. Tanto que na sequência, no texto que vem anterior, ele fala: olha, vocês ficam falando que é importante ter uma predileção por Cefas, ou outro por Apolo, ou outro até por Paulo, ou até quem diga que tem uma predileção por Jesus. E a igreja estava dividida em muitos partidos, e as pessoas até discutiam quem era melhor dentro da igreja. E Paulo então estabelece um conceito dentro da igreja que é básico, quando ele diz: dentro da igreja é necessário que se estabeleça um alicerce. Quem vive do Evangelho, quem prega o Evangelho, quem ensina o Evangelho, quem crê em Cristo, deve entender que é necessário haver na sua vida um alicerce, uma base. E esta base se chama Cristo Jesus. Base em quê? Base de que o meu futuro, a minha vida, o que eu tenho, o que eu terei, o que eu fiz, o que eu farei, tudo me é graciosamente dado pela pessoa de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Deus por Cristo, como ele diz, segundo a graça de Deus. Se estamos aqui hoje, irmãos, é pela graça de Deus. A Vera falou: se vamos participar de uma ceia depois do culto, é pela graça de Deus. Se vamos poder retornar aos nossos lares e temos um lar para retornar, é pela graça de Deus. Porque Deus tem nos abençoado, porque Deus tem nos guardado, porque Ele tem nos sustentado, porque nós não temos de nós mesmos nada neste mundo. Nada que nós temos não nos foi dado senão pela mão de Deus. Nós somos extremamente dependentes por Deus. Mas você pode dizer: mas eu conquistei algo pela minha inteligência. Foi Deus que te deu inteligência. Eu conquistei algo pela minha perícia em administrar negócios. Foi Deus que te deu o negócio. Deus é quem te propicia todas as coisas, a tua inteligência, a tua capacidade, o teu trabalho, a porta que se abre e até a porta que se fecha. Procede de Deus. É de Deus que vem todos os recursos. Se somos, se temos, se possuímos, se alcançamos no passado, se alcançaremos no futuro, é porque nós temos que estar dependentes desta provisão gratuita de Deus. Deus simplesmente olha para nós e não olha necessariamente pelo que somos, mas olha para nós apesar do que somos. E Deus nos escolheu amar. E por escolher nos amar, Ele investiu em nós, Ele trabalha conosco, Ele trabalha incentivando nossa vida a um crescimento em todas as áreas. Paulo fala principalmente sobre essa necessidade espiritual. Como assim? Irmãos, como eu disse agora há pouco, a maioria das pessoas que celebram o ano novo deveria ser um ano de paz. Seria a data a ser comemorada, é o dia da paz universal, ou da confraternização universal, dia da paz. Mas muitas famílias hoje terminarão a entrada do ano em guerra, porque excederam-se na bebida, excederam-se nos insultos, excederam-se nas brincadeiras, excederam-se, perderam o rumo. É uma realidade isso ou não? Começa o ano já um de cara virada com o outro, de mau humor. Quantos que estão no meio da rua já andando daqui meia-noite, soltam-se os fogos, um começa a discutir com o outro, e acontecerão em Itatiba, como em todas as cidades do Brasil, brigas, desentendimentos, mortes, assassinatos. Acontece isso ou não? É paz, mas os homens não estão buscando paz porque espertem que na sua vida é necessário entender que há um alicerce mais importante a ser colocado, um alicerce que vai além do material, vai além das circunstâncias que envolvem a nossa vida secular, trabalho, família, estudo. Paulo está dizendo que o fundamento que nós devemos colocar sobre a nossa vida é Cristo. Cristo é a base da nossa vida, Cristo é a base da nossa existência, Cristo é a base das condições que nos trouxe até agora, e certamente será a base das condições criadas para nos conduzir ao futuro, porque toda providência vem de Deus, e nós não temos todos os recursos, nós não temos todas as respostas, nós não temos toda a força, nós não temos todas as condições, somos dependentes de Deus. Como será 2015?
Só será bom, realmente, se nós entendermos que é necessário termos na nossa vida esta base que é Cristo. Porque em Cristo nós temos consolo, em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos esperança, em Cristo nós temos um verdadeiro amigo que está conosco todas as horas, quer no momento do riso, quer no momento do choro, quer no momento quando todos nos aplaudem, ou quer nos momentos quando todos nos esquecem. Cristo é a base de uma vida satisfatória e feliz. Cristo é a base de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Por isso ele diz: se você quer ter uma vida suscetível a sucesso, a realizações, entenda, é necessário que haja esta base, porque esta base que é Cristo está contigo nesta vida e abre as portas para a vida eterna, para que ao fechar os olhos nesta vida, você vá para a eternidade e seja acolhido nos braços de Deus, e Deus possa enxugar todas as lágrimas dos teus olhos e estar com Ele por toda a eternidade. Jesus veio para isso, para vencer a morte, para vencer os limites e para nos dar uma certeza de vida eterna. Mas entenda, esse alicerce, Paulo fala que esta base fundamental, ela rege todas as demais áreas de nossa vida. Ela rege a questão da nossa família. Você quer ter uma família bem estruturada? Coloque Cristo como base. Você quer ter como profissional uma profissão bem estabilizada e ser um profissional honrado, digno? Coloque Cristo como base. Você quer ter relacionamento em qualquer área da sociedade? Coloque Cristo como base, seja honrado e honre a Cristo, tenha Cristo como referencial na tua vida, e tudo quanto fizer, a palavra de Deus diz que prosperará. Prosperará, Deus te dará graça, mas é necessária esta base. E Paulo fala que há dois níveis de construção. Primeiro é a base, e logo em seguida o que se coloca sobre o alicerce. O que se coloca sobre os alicerces, irmãos, é aquilo que nós vamos colocar nesses papeizinhos, que vamos escrever ali: projeto de vida para 2015. O que vamos fazer, o que eu desejo, o que eu almejo, o que eu espero. E Paulo diz a muitos que neste projeto de vida têm construído no passado, estão construindo no presente e irão construir no futuro. E ele diz que é uma escolha pessoal o material que nós colocamos sobre o alicerce, que é Cristo. Alguns escolhem bem e colocam o mais precioso, o ouro, sobre esse alicerce. Outros constroem com pedras preciosas, outros constroem com pratas, outros constroem com madeira, outros com palha, com feno, restos da colheita. E ele vai descrevendo que é necessária a base, e sobre ela a consciência que a nossa vida está colocando sobre esta base as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos, este material. Dependendo da nossa escolha, dependendo do nosso projeto, dependendo do que fazemos e colocamos sobre o alicerce, nós vamos ter um preço, um valor, uma qualidade do material. E Paulo estabelece uma condição que funciona para todos: se há base, há uma construção sobre a base. E se há uma construção sobre o alicerce, sobre esta base, esta construção será provada pelo fogo. Provado pelo fogo da tribulação, provado pelo fogo da perseverança, da constância, da fé, da determinação, do propósito. E quando esta provação vier, aquilo que colocamos sobre o alicerce será posto à prova. Será posto à prova de forma que o fogo, se é ouro, depura, se torna mais puro o ouro. Se é prata, depura, se torna mais pura a prata. Se é pedra preciosa, não sofre dano. Mas se é madeira, se consome, sobra cinza. Se é palha, se queima. Se é feno, se destrói e nada resta. Ele diz ainda uma consciência simples que devemos ter: esta vida, se a temos, nós temos para investir enquanto vivemos nesta jornada para a vida eterna. E se Cristo está na nossa base, da estrutura da nossa existência, ao chegar na vida eterna, pelo menos isto nós temos garantido: estou salvo. Tanto que Paulo diz: a obra de cada um de nós será provada, e ao ser provada, será visto qual a qualidade daquilo que colocamos sobre a nossa vida com Cristo. E ele diz que a pessoa que
que colocou sobre Cristo pau, pedra, feno, simplesmente o quê? Será salvo, mas nada mais do que isso. E é triste vermos como as pessoas vivem tão satisfeitas somente com a ideia de serem salvas, porque Deus não te chamou somente para ser salvo. A salvação é o mínimo que o crente pode alcançar de Deus, entenda isso. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Jesus veio para resgatar da morte, dando vida eterna a todos os que o recebem como Senhor, como Salvador em suas vidas. Mas entendam, esta é a porta de entrada. Deus tem muito mais a dar para nós. Deus quer nos galardoar, Deus quer nos premiar, Deus quer nos fazer desfrutar de todas as suas bênçãos, de todas as suas promessas, de todos os compromissos que Ele assumiu na sua palavra conosco. Mas tudo isso depende da qualidade daquilo que colocamos sobre o alicerce que é Cristo. A qualidade do meu relacionamento com a minha esposa, a qualidade do meu relacionamento com as minhas filhas, com o meu genro, com o meu neto, a qualidade da minha relação com meu cunhado, com as minhas cunhadas. Tudo isso vai ser fruto daquilo que eu invisto nesta relação. A forma como eu me relaciono com vocês na igreja, essa qualidade, Deus pode me premiar junto à minha família, me dando saúde, ou colhendo muitas vezes tristezas, frustrações, porque não tenho feito melhor pela minha casa, pela minha família, por aqueles que me cercam, por aqueles que estão na comunidade da igreja, no meu trabalho, ou seja lá em qualquer outra esfera social que eu viva. E Ele está dizendo de forma clara: tudo que nós colocamos sobre a nossa vida será posto à prova, irmãos. Assim como citei, a construção daquele dique foi rompido, teve que ser refeito. Entenda, aquilo que você tem feito da sua vida talvez esteja sendo posto à prova, e você diz: de que me vale tanto empenho, tanta dedicação em tantas áreas, e de repente a porta se fecha, de repente o emprego é perdido, de repente a saúde é perdida, e vemos situações das mais adversas, e você fala: por que, meu Deus? Por quê? E Deus está dizendo para você: porque este é o momento em que você e a sua vida estão passando pelo fogo, e no meio deste fogo eu quero mostrar para você aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é real, aquilo que realmente é relevante para o teu futuro. Tudo que nós temos na nossa vida será provado. O nosso amor, a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa perseverança, a nossa confiança em Deus, tudo será provado. E o fogo significa tanto provação como purificação, porque Deus permite que situações adversas venham, para que por meio dessas situações adversas sobressaia o melhor de nós, sobressaia a maior firmeza, a maior qualidade. E olhando nesse sentido, irmãos, o que eu gostaria de passar para vocês nessa ideia de virada de ano, de mudança de ano, é que Paulo, ao falar sobre isso, ele está nos dando dois momentos desta construção sobre o alicerce que é Cristo. Um momento é este que nós vivemos, que é transitório, passageiro, e que é possível restaurarmos, que é possível reconsiderarmos, que é possível reavaliarmos como está a nossa vida e o que temos feito com a nossa vida, para podermos, se não tenho usado o melhor material na minha vida até agora, bom, já que é virada de ano mesmo, vamos fazer um investimento melhor. Não um investimento como aquele regime que a gente começa a fazer no dia 2 de janeiro, né? Pelo menos aqueles que precisam, assim como eu, certo? Ou aquela mudança: não, a partir de hoje não vou mais me irritar no trânsito, eu vou ser santo ao dirigir. Quantos já não fizeram essa promessa? Ou aquilo que o meu chefe fazia não vai me irritar mais. Ou aquilo que meu filho, a minha esposa, o meu esposo estão mudando a partir de hoje. Entenda, a vantagem desses momentos de reflexão na nossa vida é que nós podemos avaliar o seguinte: enquanto vivos, nós podemos aproveitar a oportunidade para reformularmos o que estamos fazendo na nossa vida e avaliarmos o que temos feito até agora.
Qual a qualidade da construção? Qual a qualidade do material que temos usado? E qual o resultado que temos alcançado? Porque você pode avaliar isso. Avaliar o resultado da tua fé, avaliar o resultado do investimento que você tem feito na tua família, na profissão, na tua jornada cristã, no teu ministério, no trabalho que Deus espera que você desenvolva, porque todos aqueles que são chamados por Deus, são chamados por Deus para servi-lo. E ao servir Deus, não é para ficarmos numa igreja de mãos levantadas em oração 24 horas, reservado do mundo, mas é servirmos a Deus por meio do serviço que prestamos aos nossos irmãos, por meio de serviço que prestamos à comunidade dos santos. E é o momento de pensarmos assim: o que eu tenho feito até 2004, Deus está feliz comigo, Deus se agradou de mim, Deus aprovou as minhas escolhas, Deus aprovou os caminhos que eu tomei, ou hoje Ele está olhando para mim e dizendo: Adalberto, aí é uma boa oportunidade para você, meu filho, porque você hoje não começa a investir mais naquilo que é necessário? Porque você hoje não começa a trabalhar mais na tua vida aquelas áreas que precisam ser transformadas para que a minha beleza, a minha glória, a minha santidade sejam vistas na tua vida? É um momento de transição que nós podemos avaliar. E por que estou dizendo que há dois momentos para isso? Um momento é a qualquer instante na nossa vida, não só no dia 1º de cada ano, mas nós podemos avaliar nossa vida todos os dias e pensar: vou fazer melhor, vou investir mais, vou colocar coisas mais preciosas. Mas Paulo, quando fala desse texto, ele não está falando da vida cotidiana e da mudança de ano, mas ele está falando da morte. Está falando daquela mudança de vida que encerra os projetos como nós os conhecemos. Ele está dizendo que todos hão de passar pela morte. E ao passar pela morte, o que fizeram em suas vidas, desde que nasceram até o momento que morreram, serão provados por Deus, e Deus vai fazer uma análise, uma avaliação daquilo que fizemos, de bom ou de ruim, de precioso ou de barato, do quanto investimos para construir algo que fosse para a glória de Deus, ou algo que simplesmente fosse construído para o nosso próprio bel prazer. E nesse sentido Paulo fala que ao ser passado pelo fogo, ao encerrar esta jornada, só resta uma coisa: que a pessoa possa ser salva, se existir o alicerce Cristo, se existir o alicerce a graça de Deus. Mas agora fica uma pergunta para você matutar durante este novo ano: se eu tenho que ter como base Cristo, eu devo, como a Vera citou hoje, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu amo a Cristo, eu busco em primeiro lugar a vontade de Cristo. Se eu amo a Deus, eu busco em primeiro lugar a vontade de Deus. Se eu amo a Deus, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas envolvidas com o reino de Deus, a vontade de Deus em todas as minhas escolhas. Daí eu penso: morro hoje, será que a minha vida foi regida por fazer a vontade de Deus ou fazer a minha vontade? Procurar os projetos de Deus ou procurar os meus projetos? Procurar os interesses de Deus ou dedicar a minha vida aos meus interesses? Porque entenda, hoje eu posso reverter a minha vida, tentando mudar o meu futuro, investindo em Deus, buscando em primeiro lugar de Deus. Mas entenda, se eu vivo neste mundo dizendo que Cristo é a base da minha vida, mas Cristo não é a prioridade, buscar a Deus não é a prioridade, servir a Deus não é a prioridade, honrar a Deus com o meu testemunho não é a prioridade, como se Cristo não sendo a prioridade pode ser a base de minha vida? Você pode responder essa pergunta? Como Cristo pode ser a base da minha vida, se as minhas escolhas em várias áreas da minha vida negam que eu respeito a Deus obedecendo a sua palavra, negam que eu respeito a Deus honrando os seus mandamentos, negam que eu respeito a Deus amando a Deus sobre todas as coisas, inclusive a mim mesmo? Pode Cristo ser base de uma vida que Deus é secundário? Pode ser Cristo ser a base de uma vida onde Deus não é relevante? Pode Cristo ser a base de uma vida onde tudo vem em primeiro lugar antes de Deus?
onde escolhemos primeiro por nós, para depois escolhermos por Deus? Porque entenda, a única garantia de salvação que temos, irmãos, para uma vida eterna, ao fecharmos os nossos olhos nesta vida para a morte, é termos Jesus como Senhor e governador, dono de nossa vida. E para isso nós temos que entregar a nossa vida a Ele, para que Ele tenha liberdade de fazer conosco o que Ele bem entender. Entendem esta dimensão? Se Cristo não está neste lugar, Ele não é a base de nossa vida, Ele não é o alicerce que sustenta o que construímos sobre Ele. E podemos até pensar, não, mas eu vou à igreja, eu frequento a igreja, pastor, eu dei o dízimo todos os domingos, todos os meses na igreja. Amém, irmãos, Deus te abençoe, mas isso não leva você à salvação. Pastor, eu vim em todos os cultos, todos os domingos do ano. Amém, irmão, continue vindo, mas isso não te salva. O que te salva é ser Jesus o Senhor da tua vida, aquele que dirige os teus passos, que conduz o teu futuro e que estabelece qual será aquilo que Ele tem reservado à vida até o último instante que você tem a viver. Isso é o que Deus quer de ti. E quero te dizer que nós temos que começar a repensar a nossa vida, porque dia primeiro podemos pensar como será 2015, porque espero que todos cheguem ao final de 2015. Eu espero chegar ao final de 2015. Chegaremos? Eu não sei, você sabe. E uma coisa importante é que enquanto vivos podemos reavaliar qual é a base e podemos reavaliar o material que temos colocado sobre a base. Mas depois que morrermos, irmãos, infelizmente, se tivermos base e a nossa qualidade de vida foi mínima, só seremos salvos. Se não tivermos base, nem salvos seremos para a eternidade, estaremos separados por Deus para sempre, separados de Deus por toda a eternidade. Mas há um quadro melhor do que esses dois. Mas o primeiro só ser salvo? Não. Você pode investir os teus dons, os teus talentos, os teus recursos, a tua vida, naquilo que é o desejo do coração de Deus, para que o reino de Deus seja construído na tua vida e através da tua vida. E por meio disso, Jesus possa no final da tua jornada olhar para você e dizer: quanto ouro você colocou sobre a oportunidade que eu te dei, quantas pedras preciosas você investiu na construção da vida que eu te leguei, quanta prata você colocou de valor na relação que você construiu comigo. E Ele vai poder galardoar a cada um de nós. E eu espero que todos aqui, muito mais do que serem salvos somente, possam alcançar de Deus galardões, muitos prêmios, e possam, como diz uma frase muito bonita, um livro muito gostoso de se ler, de Max Lucado, que ele diz: aplausos do céu. Não importa se os homens te aplaudem aqui na terra, o importante é quando Deus te aplaudir, é quando Deus dizer: você venceu, você fez o que eu esperava, você agradou o meu coração. Esta, creio, será a maior satisfação que qualquer pessoa pode ter. Dia 1º de janeiro de 1985, na verdade, foi quando eu tive todo esse trabalho restaurando o DIC. Alguns anos antes, dia 1º de janeiro de 1981, cheguei do quartel, passei a virada do ano e estava de guarda. Estava fazendo plantão na unidade militar que servia lá em São Paulo. Cheguei em casa, fui dormir, cansado. Minha mãe me acorda e diz: tenho uma notícia triste para te dar. Teu primo Álvaro sofreu um acidente de moto vindo de uma festa de passagem de ano, derrapou uma moto no asfalto molhado, quebrou a espinha, está tetraplégico. Esse menino, eu havia me convertido 2 anos antes. Esse moço estava com 28 anos de idade. Ele foi criado na igreja, era músico, excelente músico, cantor fantástico. Ele foi o que me ajudou a reformar a primeira guitarra que eu peguei num lixo para tocar. Não tinha recurso para comprar guitarra, peguei uma guitarra no lixo
né? Ninguém queria investir em mim naquela época, e peguei esse jovem, foi lá comigo, restauramos a guitarra, eu comecei a tocar na igreja com aquela guitarra velha, toda restauradinha, uma Stratosonic da Fender, muito bonita ficou, e o Álvaro me ajudou. E interessante que quando eu entrei na igreja, o Álvaro, cristão, estava com 26 anos, eu com 16, eu disse para ele: mas por que você está parando de ir à igreja? Ele falou: eu cansei, Adalberto, eu fui criado na igreja, eu cansei de tocar na igreja, cansei de viver na igreja, eu quero conhecer a vida do mundo, eu quero beber, eu quero farrear, eu quero aproveitar a vida, eu quero aproveitar tudo que eu não aproveitei no meu tempo de igreja. Ele aproveitou, ele montou a sua banda, tornou-se um cantor, dava os seus shows, se apresentava, mas infelizmente ele sofreu esse acidente. Foi devastador para mim saber o estado que ele estava, mas Deus foi tão generoso com ele, que ele ficou internado 12 dias. Nesses 12 dias, tão impossibilitado estava que ele não podia nem falar, ele só falava por gestos faciais, por assim dizer, piscar, e uma coisa que ele pediu, sabe o que foi? Que lhe trouxessem uma Bíblia, para que ele pudesse ler. E em 12 dias, ele aproveitou para restaurar a sua comunhão com Deus, e Deus o tomou. Me lembro, no dia 12 de janeiro, que eu estava carregando o caixão desse jovem. A vida é imprevisível, irmãos. Não importa se é passagem de ano ou não, a vida abruptamente se interrompe. E o que Paulo nos orienta aqui de forma bem simples é: o que você está construindo? O que você está colocando sobre a tua existência? Na verdade, o que você tem a apresentar para Deus? Porque o teu futuro vai depender exatamente daquilo que você colocar sobre esta base que é Cristo. Por isso, nesta noite, gostaria que você meditasse um pouquinho, porque muitos hoje, a última coisa que querem pensar é que a vida termina. Muito pelo contrário, estão pensando que a vida não tem fim, por isso podem fazer tudo o que querem, e se dar ao prazer, ao deleite, ao desejo, e se entregarem ao sentimento que quiserem, como se a vida durasse para sempre. A vida não dura para sempre. A vida é muito breve. Ela nos é roubada abruptamente. E aí cai um princípio de uma frase que Jesus disse certa vez a um homem muito abastado, que havendo colhido muito, teve o problema de não ter onde guardar a colheita, e construiu vários celeiros, e disse, depois de construído tudo, abrigado à sua colheita, ele disse: minha alma, fica tranquila, fica farta, porque tem sustento para muitos anos. E a palavra de Jesus diante desse homem foi: louco, esta noite te pedirão tua alma. O que tens preparado? Para quem serás? Para quem serás? Por isso, nessa noite de final de ano, início de um novo ano, eu gostaria de convidar a todos que estão aqui. Você que nos visita, não se sinta constrangido, mas nós temos um momento na igreja, que é o momento onde celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor faz parte dos dois únicos mandamentos do Senhor Jesus para ser realizado na história da igreja. O primeiro deles é o batismo. Todo que crer deve ser batizado como testemunho público da sua fé e da sua experiência com Deus. O segundo mandamento que ele nos dá como observância de ritual é a ceia do Senhor, onde ele diz que sempre que nos reunimos devemos tomar do pão e tomar do cálice. Pois Paulo, lá em Coríntios, ele diz justamente isso, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e disse: este elemento, o pão, é o meu corpo que é dado por vós, e vocês devem comer deles todos, anunciando com isso a minha morte. E Paulo, no mesmo texto, diz que ao final da ceia ele tomou do cálice e disse: este elemento, o vinho, o cálice,
É o sangue da minha aliança que eu faço com vocês. Não é uma aliança verbal, não é uma aliança de campanha política, não é uma aliança que não pode ser cobrada, porque eu estou investindo neste compromisso que eu assumo com vocês, a minha vida derramada na cruz. E este cálice simboliza este sangue que foi derramado, como a minha assinatura neste contrato que eu tenho com vocês. E vocês devem beber todos, até com isso anunciando a minha morte, até que eu venha. E nesta noite, noite de final de ano, gostaria de convidar você a participar da ceia. Na ceia, no sentido de dizer a Deus: Deus, eu te agradeço pelo compromisso que o Senhor assumiu comigo, mas eu quero reafirmar contigo também neste momento que eu tenho uma aliança contigo. E neste novo ano eu me comprometo a andar na tua presença, a buscar mais a tua vontade, a ser mais fiéis nos meus propósitos e te honrar mais, para que por meio de mim o Senhor possa ser reconhecido e engrandecido, o Senhor possa ser honrado, o Senhor possa ser visto na minha vida, como cantamos hoje, ser visto na minha vida, para que o mundo saiba que há um Salvador que pode nos livrar da morte, do inferno e de todo o mal.